Aleluia, a paz do Senhor, queridos. Muito bom nós estarmos juntos nessa noite mais uma vez para podermos glorificar o nome do Senhor, falar da palavra de Deus e exaltar o nome do Rei Jesus. Uma alegria depois de algumas semanas que nós tivemos uma breve folga forçada pelas circunstâncias, mas podermos estar mais uma vez com vocês aqui na nossa live, nesse espaço para a gente conversar sobre a palavra do Senhor, para a gente falar sobre assuntos específicos e levar até você conhecimento, palavra, verdade e muito de Deus para abençoar a sua vida, tá bom? Bom, hoje nós temos um tema que é aparentemente muito já comentado, mas na verdade eu acredito que ainda há muito que se deva falar sobre ele. Vamos falar sobre barro, vaso, oleiro, sobre o que significa sermos vasos nas mãos desse oleiro, porque acredito que dentro, principalmente da realidade que estamos vivendo, nós temos que aprender de forma muito realista e consciente a soberania, a capacidade que esse oleiro tem sobre o nosso vaso e essa projeção que ele precisa fazer dessa soberania, capacidade e poder sobre as nossas vidas em todas as áreas dela. Afinal de contas, é ele que tem o direito e a liberdade de transformar o barro no tipo de vaso que ele desejar. Então vamos falar sobre isso nessa noite e eu convido você a vir conosco. Duas coisas: compartilhar a live e também a vir conosco participar com o seu comentário, com a sua pergunta, que é muito importante. Já dando a paz para todos que já estão conosco aqui, que Deus abençoe a todos vocês. Compartilhe aí, mande o link para aquela pessoa amiga que você deseja que também seja abençoada pela palavra do Senhor, nos seus grupos do WhatsApp, do Telegram, aonde você tem contato, mande o link para que as pessoas possam também ser abençoadas pela palavra do Senhor, tá bom? Vamos lá, da paz do Senhor, meu amigo presbítero Paulo, faz algum tempo e estamos nós aqui novamente, amigo. Paz a todos, paz pastor, paz pastora. Só não nos enferrujamos ainda, tá? É verdade, é verdade. Estamos aí para dividir, aprender com vocês, aprender aqui com a bancada e aprender principalmente com aquele que é o oleiro. Verdade. Ele sim tem nos ensinado cada dia mais, tem nos acrescentado. E sempre aqueles que se colocam à disposição para ir para a roda. Eu não me esqueço do dia que o pastor Casé veio aqui. Eu sou difícil de guardar nome, hein? Mas aquilo foi uma experiência fantástica. Ver um oleiro trabalhando, construir um vaso, não é algo muito rotineiro, né? E perceber isso é algo que marca muito a vida da gente. Ver como que tudo, como que o processo acontece, aquelas pancadas dadas no vaso, no barro. Aí detalhes, né? Muitos detalhes, os detalhes, né? A sujeira que arranca e que fere o barro que já estava sendo tratado, as pancadas que tem para o barro poder chegar na medida porque sem aquelas pancadas não há purificação, o barro não fica na condição que deveria. É uma coisa fantástica, fantástica. Deve ter vídeo por aí, esse negócio de mídia social é uma coisa fantástica também. Deve ter vídeo disso aí, não sei se com ele, deve ter com ele também. Se você quiser procurar lá, Casé, né? Eu acho que só procurando Casé já vai achar alguma coisa, para você ver que coisa fantástica. E nós vamos, no decorrer desses momentos que nós vamos estar juntos, nós vamos estar trabalhando esse tema que, por certo, eu, você, todos nós, precisamos estar sempre à disposição na roda do oleiro e permitir. Que tem uma coisa que me chamou muita atenção, foi que não é todo barro que serve. Não, tem que permitir. Essa permissão para que o oleiro execute o trabalho, o barro precisa dar. Porque se o barro não for maleável ao ponto de ser conduzido pelo oleiro, aquilo que o oleiro destinou esse vaso, então nós acabamos por,
vamos chamar de ocupar inutilmente o tempo do oleiro, assim como aquela árvore ocupava inutilmente a terra sem produzir frutos. Nós precisamos entender isso, Paulo. Esse é um conceito, pastor Elizabeth, que já vou cumprimentar, que nós não podemos esquecer: o conceito de senhor e servo, o conceito de poder e o conceito de submissão, o conceito daquele que pode determinar, eu vou chamar o final, mas também todo o rumo, toda a caminhada, toda a trajetória da nossa vida até que chegue ao final do projeto, e entender que nós precisamos ser submissos a esse Senhor, a esse soberano, a esse oleiro, a este que tem a capacidade de mover sobre a nossa vida como Ele deseja. Então eu acho que esse é um assunto que deve englobar todas as áreas da nossa vida, até mesmo porque nós vivemos um tempo, e ontem falamos um pouquinho, porque o tempo é muito curto dentro de um culto para falar de um assunto tão amplo. Falamos um pouquinho sobre propósitos, planos, planejamento, e o quanto é importante que Deus tenha primazia sobre os nossos planejamentos. A Bíblia diz que nós fazemos plano, mas a resposta certa, ela acaba vindo sempre da boca do Senhor. É Deus quem diz sim ou não para os planos que nós sonhamos, que nós idealizamos, e nós precisamos estar abertos para essa realidade de que Deus pode dizer sim, que Deus pode dizer não, e que se Deus não estiver dentro dos nossos planos, então em vão será tudo aquilo que a gente tentar praticar ou executar. Então esse conceito precisa ser lembrado e vivido por cada um de nós todos os dias. Pastor Elizabeth, paz do Senhor, uma boa noite, e vamos falar um pouco sobre isso nessa noite. A paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, presbítero Paulo, pastor Anderson, a paz do Senhor, você que está aí nos acompanhando, que esse período que vamos passar aqui seja de nos acrescentar, seja um período muito produtivo na nossa vida. Nós precisamos entender que, aceitando ou não, querendo ou não, nós vivemos um processo. Então, seja na roda do oleiro por uma consciência de aceitação, ou na roda do oleiro sem querermos aceitar, nós vivemos um processo. Nós não temos para onde fugir, porque foi isso designado para o Senhor, e agora nós vamos viver aí esse processo e alcançar os propósitos, porque todo processo ele tem um propósito para ser alcançado. Eu acho que é muito interessante nós olharmos para o propósito, porque se nós olharmos para o propósito, nós vamos conseguir passar os processos de uma forma menos resistente, menos agressiva, menos atrasada, porque nós estamos olhando o resultado que precisamos alcançar. A senhora falando isso aí me lembrou de novo, me remeteu lá naquele dia que ele veio. Rapaz, eu nem sei quanto tempo, faz muito tempo já, hein? Né? Mas marcou mesmo, né? Sim. Eu me lembro que ele, enquanto estava marchando, ele falava assim: é bom que o bairro já chegue a liga logo, que ele apanha menos. Exato, isso. A senhora está falando aí, então Exatamente. É bom que quando a gente vá para a roda do oleiro, então é bom que a gente já deixe, já vai mais maleável. Entregue, né? A entrega consciente, ela é maravilhosa. Quando você se entrega ao processo, tudo fica mais fácil. Você sabe que você se entregou. Então, tem alguém que é autoridade sobre a sua vida, você se entregou, se lançou na mão. A bem da verdade é que todo esse processo que inclui o trabalhar e o plano do oleiro, porque quando o oleiro pega um barro, pode até ser que durante o processo ele tenha a necessidade de mudar o estilo do vaso, mas ele geralmente já tem um projeto, um planejamento para que tipo de vaso ele quer fazer. É um vaso de flores, é um vaso para carregar água, é um vaso que tem que ser com a boca mais aberta, a boca mais fechada. Esse tipo de planejamento já está consciente na cabeça do oleiro quando ele apanha um barro e ele vai começar o processo para prepará-lo. E essa questão de tornar mais fácil o trabalho do oleiro está muito incluída nessa nossa aceitação do projeto que Deus tem para a nossa vida. Nós somos muito batalhadores
eu vou chegar até ao ponto de dizer, nós somos até irritantes nessa questão de aceitação do plano de Deus. Nós ficamos lutando muitas vezes para sermos totalmente diferentes daquilo que Deus planejou para a nossa vida. Nós lutamos muitas vezes contra os planos de Deus. Deus às vezes está nos guiando por um caminho e nós entendemos que o melhor para a nossa vida seria outro caminho, e nessa insistência nós cometemos falhas, erros, nós ficamos mais tempo na roda, nós somos mais amassados, mais batidos. E eu acho que esse é o primeiro conceito que a gente precisa trazer à nossa lembrança quando a gente fala dessa relação barro, vaso, depois de transformado, né, e oleiro. É a questão da soberania que o oleiro tem. Quando Deus chamou Jeremias lá para a casa do oleiro, Deus falou com ele assim: venha ver o que o oleiro está fazendo. E depois de toda a lição aprendida pelo trabalho do oleiro, Deus faz uma pergunta a Jeremias. Deus fala: acaso eu não posso fazer com vocês aquilo que o oleiro acabou de fazer com esse barro? E o Senhor diz assim: como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão. Então veja que Deus está dizendo o seguinte: eu tenho soberania completa sobre o barro. Paulo, pastor Elizabeth, esse conceito de um Deus que tem soberania sobre a nossa vida, que é dono da nossa vida e da nossa história, que nós relutamos tanto em aceitar nessa nossa sociedade moderna. Gente, e isso não quer dizer que Deus não esteja preocupado com o que eu penso, que Deus não esteja aberto às minhas necessidades. Não é isso. É entender o conceito que tudo aquilo que eu quero, desejo, que eu penso, que eu acredito que deva ser o melhor para mim, tem que passar por esse entendimento de que Deus é soberano para dizer sim, ou é soberano para dizer não. E isso não vai alterar em nada, nem o amor de Deus, nem o propósito de Deus, nem a vontade de Deus, nem o querer de Deus relacionado com a nossa vida. Isso não altera, isso faz parte do poder, da capacidade, da soberania divina. A Bíblia diz: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Nós somos de Deus. Aí a Bíblia é clara em dizer: o Senhor está no céu e faz na terra aquilo que é a sua vontade. E a terra inclui a mim, inclui pastora, inclui Paulo, inclui Ezequiel, inclui você que está aí com a gente, todas as pessoas. Nós precisamos aprender a entregar, como diz o salmista, o nosso caminho ao Senhor, confiar nele, deleitar na vontade dele, que ele tudo fará. Então esse conceito de um Deus que é soberano e nós que somos servos está sendo muito esquecido dentro dessa sociedade moderna que a gente vive. Você acredita que esse seja um dos grandes problemas em as pessoas viverem os planos de Deus, Paulo? Em se deixarem ser moldadas como vaso? O fato de nós esquecermos a nossa posição de servos e esquecermos o quanto Deus é soberano e começarmos a tentar inverter um pouquinho essa posição e achar que nós temos mais direitos do que deveríamos e que Deus tem menos direitos do que aquilo que Ele realmente tem. Isso pode estar complicando um pouco o projeto de Deus de nos fazer o vaso que Ele quer. Muitos de nós, uma grande parte de nós do novo século, no século que nós estamos vivendo, se tivéssemos no lugar de Josué, talvez nós não teríamos nem conquistado nem a Jericó. Sim. Porque é interessante... Não teríamos nada. Josué, por exemplo, é um exemplo de obedecer tremendo. E ele conseguiu entender que, não, peraí, a mesma técnica que eu usei, pode ser que funcione, mas quer saber de uma coisa? Deixa eu perguntar para quem sabe. Bom, e aí nós vamos a outra questão. Tudo que ele conquista, ele só conquista porque o sobrenatural está agindo. Não foi por uma questão de poder físico, capacidade, conhecimento, condição bélica, nada disso. É o sobrenatural agindo. É entender a soberania de Deus e se deixar realmente que aquilo, mesmo sendo absurdo, aconteça. Sim. Porque numa lógica para um guerreiro, não existe lógica nenhuma em ficar dando volta numa muralha. O sitiar uma cidade não era ficar andando em volta dela,
Era você impedir que Sim. adentrasse e que nada saísse, para que aquela cidade ficasse em condição precária e sem condição nenhuma de sobrevivência. Sim, Mas ele chega e fala assim, não, dá a volta. E ele fez. claro. É entender o quê? Primeiro, obediência e entender uma soberania. Ah, peraí, ele sabe de todas as coisas. Tem alguma coisa que eu não consigo visualizar. Se entregar a esse plano, aceitar que existe alguém que tem um controle sobre a minha própria existência e que a minha vitória naquela batalha depende unicamente de me envolver com esse plano, de vestir completamente essa camisa, de não Exatamente. questionar a sua direção, porque é somente através dessa entrega total que ele vai poder ter liberdade de agir, de atuar e de me conduzir à vitória. Existe uma figura na Bíblia que ele viveu os dois lados, de se deixar, né, na soberania de Deus e nessa obediência extrema e deixar que o seu eu fosse um pouco maior e colher os frutos errados disso. Davi, toda vez que Davi se deixava, se entregava inteiramente à soberania de Deus, ele tinha sucesso no que ele fazia. Mas quando ele tentava com o seu próprio recurso, com a sua própria inteligência, porque realmente era alguém muito espetacular, né? Quando ele se deixava ou se achava que ele poderia tomar as decisões, Sim. e a gente vê que as decisões foram sempre erradas. Equivocadas. Pastora, fica à vontade. Lembrando de Josué, a gente tem que considerar que Josué vinha num processo de discipulado muito grande e profundo. Ele era muito próximo de Moisés, e quando chegou na hora H dele assumir a posição que Moisés ocupava e dar seguimento a um projeto de Deus que havia começado com Moisés, Josué olha para si mesmo e não vê condição de dar seguimento aos passos de Moisés. E aonde o Senhor precisa vir ter uma conversa com ele muito poderosa e dar ele as instruções para ele continuar aquele projeto de Deus. E o Senhor fala com ele: não te mandei eu, não foi eu que te chamei, você precisa ser forte e corajoso, mas considera tudo que você aprendeu com Moisés, não esqueça do que você aprendeu, medita na palavra de dia e de noite e proclama essa palavra. Foi as orientações que o Senhor deu a ele. Aonde você colocar a planta dos seus pés, eu te darei. Aonde eu te darei. Então, o Senhor ainda garantiu: você fará esse povo passar o Jordão. Então, quando Josué chega lá na frente e se depara com os desafios da sua jornada, que estava dentro do projeto de Deus, ele precisa olhar para o processo que ele já vinha vivendo há muito tempo. E naquele processo ali, ele aprendeu, ele teve um discipulado, ele ouviu o Senhor, ele recebeu o conselho, e ele precisava seguir os conselhos. Sim. Se ele quisesse ser bem-sucedido. Então, sim, o que parece ser loucura ou idiotice para alguém, rodear uma cidade, uma Jericó, 7 dias, no último dia 7 vezes, colocar os levitas na frente, tocando o chifre de carneiro, o que parece idiotice para ganhar uma cidade, para Josué fazia muito sentido, porque ninguém tinha vivido o processo que ele viveu. Ninguém tinha. Então, nós precisamos entender que existem coisas na nossa vida que nós não podemos esperar que alguém compreenda o motivo pelo qual nós estamos seguindo, porque o processo ele é muito particular. Exatamente. Então, você tem que entender que a sua intimidade com Deus, o seu discernimento do seu processo com o Senhor, só você sabe onde Deus te aperta. E né? outra coisa, a gente precisa ligar. Gente, há a necessidade de fazer essa ligação entre a obediência, o entendimento da soberania de Deus, a revelação do plano e a aceitação desse plano por nossa parte, com o sucesso, a vitória, as conquistas e tudo que a gente quer. E vamos chamar então de uma forma generalizada com a bênção. A bênção de Deus completa, a conquista, a vitória, tudo que a gente quer e tem, está ligado diretamente, proporcionalmente a essa nossa capacidade de obedecer. Até mesmo porque, enquanto a pastora está aqui falando, me veio algo aqui, uma lembrança aqui de um texto bíblico que às vezes
pode ser muito esclarecedor para quem está nos ouvindo, que é a figura de Saul. Porque quando Deus chega a Saul e fala assim: vá lá derrotar os amalequitas, eu me lembrei do que eles fizeram com Israel. Deus dá instruções específicas dizendo: não deixe nada vivo, você precisa exterminar os amalequitas. E às vezes na nossa cabeça isso é maldade, é loucura, mas pelo amor de Deus, havia necessidades de entendimento. Não dá para entrar nesse questionamento aqui agora para tentar te explicar, mas a grande verdade é que nós às vezes questionamos a Deus porque nós achamos que temos o direito, mas não temos. Deus sabia porque a ordem, sabia a necessidade e os problemas que isso causaria no amanhã. Então Deus vai lá e fala: extermina. Mas Saul não tem essa capacidade de obedecer completamente. Ele vai olhar para o plano de Deus e vai acreditar que ele tem inferência, capacidade de inferir no plano de Deus. Liberdade de alterar. Liberdade de alterar. Ele pensa: modificar um pouquinho aqui não vai me custar nada. Eu acabo ainda fazendo o que Deus quer, mas também acabo fazendo o que eu quero. Então o que Saul queria daquela guerra? Ele queria despojos, ele queria riqueza, ele queria poder sair dali com algo a mais do que aquilo que Deus queria que ele saísse. Deus falou: você vai sair com nada, fisicamente, financeiramente, nem ouro, nem prata, nem riqueza, nem escravos. Você não sai com mais gado, mas você sai com a minha bênção, porque eu vou considerar você alguém capaz de governar sobre Israel, porque você se mostrou obediente, entregou-se ao plano completamente. E Saul não faz isso, e aparentemente ele tinha feito algo que para ele deu certo, porque ele volta com ouro, volta com prata, ele poupa o rei dos amalequitas, ele traz animais para o rebanho, e ele volta para casa, e ele está celebrando a vitória, e a festa da vitória acontece. E aí esse tempo de festa varia na vida de cada uma pessoa. Tem gente que sai do plano de Deus, sai do propósito de Deus, às vezes até desvia completamente do plano de Deus, e parece que a festa é um resultado de que tudo deu certo. A festa às vezes dura uma noite, 2, 3, às vezes dura uma semana, dura um ano, às vezes dura 2 anos, 3 anos, de uma aparente festa de vitória, de uma aparente resolução conquistadora, de uma aparente jogada de mestre. Eu recebi de Deus um plano, eu mexi no plano de Deus, eu me aproveitei daquilo que Deus queria, e também tirei algum tipo de benefício próprio, porque eu achei que eu tenho capacidade e poder para mudar e mexer no plano de Deus. E a festa dura um tempo, mas de repente chega Samuel e diz assim: o que é que está acontecendo aqui, Saul? Ele diz: é a festa da vitória. Eu fiz o que Deus mandou, fui lá e derrotei os amalequitas. E Samuel pergunta: e quem é esse aí? Não, esse é o rei dos amalequitas, era um cara gente boa, Deus mandou matá-lo, mas quando eu cheguei lá, esse cara, poxa, mostrou que ele é um parceiro fantástico, então não tinha como matá-lo. E aí eu acabei trazendo também um pouco de ouro, e eu vou dar oferta para Deus, tá? Desse ouro, dessa prata, e ainda trouxe alguns animais que eu trouxe para oferecer uma oferta. E aí Saul mostra tudo o que ele pensa, tudo o que ele entende e tudo o que ele é. Ele diz: para oferecer uma oferta para o seu Deus. Porque na verdade não era Deus dele, não era Senhor dele, era Deus de Samuel, mas dele não era Senhor, dele mesmo não era Deus. Ele não era capaz de enxergar Deus dessa maneira e de viver com Deus nessa obediência. E aí Samuel fala assim: olha, Saul, tu não sabes que a desobediência é como o pecado de feitiçaria? E aí ele vai e sentencia, diz: se você tivesse obedecido, o Senhor confirmaria o teu reino, mas você não obedeceu. Então perceba que todo comprometimento do futuro está ligado à obediência de hoje, e às vezes nós não conseguimos relacionar isso como deveríamos, e isso é que é desesperador. As pessoas pensam que elas hoje saem do plano, do projeto de Deus, colocam Deus em um segundo plano, resolvem interferir naquilo que Deus quer, resolvem não considerar a vontade de Deus e nem a Deus.
E elas fazem uma festa. Por quê? Porque nada muda na sua vida, porque as coisas continuam da mesma maneira, porque nada mudou hoje, nada mudou amanhã, a família continua bem, o emprego continua bem, a vida continua prosperando, e aquela festa aparente para elas representa que elas souberam lidar com a situação. Mas uma hora Samuel vai chegar, Paulo. Uma hora Deus chega e fala assim: vamos acabar com a festa, vamos colocar as coisas no devido lugar. A sua vitória não depende de você, a sua vitória depende de mim. O seu sucesso não depende de você, depende de mim. A sua vida não depende de você, depende de mim. Esses dias perguntaram para um certo pastor: poxa, um crente que é policial e tiver que se envolver em um tipo de tiroteio e der um tiro em alguém e matar, como é que fica isso? Sabe qual foi a resposta desse pastor, Paulo? Ele falou assim: desculpa, o cara só deu o tiro, mas a vida e a morte pertencem ao Senhor. Tem gente que toma 10 tiros e não morre, tem outro que bate com a cabeça e morre. Então, quem matou não foi ele, não. Ele deu o tiro porque o trabalho dele é atirar, porque o trabalho dele é defender as pessoas e combater o crime, mas a vida e a morte pertencem ao Senhor. Então tem uma palavra para você: a própria vida depende de Deus. Então, quando Deus olha e fala assim: bom, eu estou tentando através do tempo, da bondade, da paciência, esperar que você compreenda que você mudou o meu plano, o meu propósito, que você desafiou a minha soberania e que isso não vai dar certo. Já que você não entende, deixa eu trazer Samuel para dizer a você que a festa acabou. Então, irmão, às vezes a gente precisa acordar antes que nos acordem. Sabe, tem pessoas que o despertador toca e elas não levantam, e elas dizem: vou levantar, e em 5 minutos elas pensam que elas vão conseguir levantar, então elas fecham os olhos e depois perdem a hora, perdem o compromisso e de repente se espantam porque passou meia hora, 40 minutos e elas perderam a hora completamente. Deixa eu te falar uma coisa: às vezes o despertador pode ser a única coisa que vai te livrar, mas a melhor coisa da vida é acordar antes do despertador tocar, porque você acorda sem susto, você acorda bem, você acorda melhor, você acorda naturalmente e tudo vai fluir melhor no seu próprio corpo, no seu próprio dia por causa disso, porque uma coisa é acordar na marra, outra coisa é acordar naturalmente. Então tem muita gente que nem com despertador está acordando, mas precisa ouvir, porque tem um despertador tocando, gente. Toca tem uma toda pandemia, hora. Tem um coronavírus, tem um Covid-19 despertando, gritando e dizendo: gente, acorda e se aproxima de Deus. E se a gente deixar esse despertador passar e nada mudar na nossa vida, nós vamos consequentemente sofrer cada vez mais danos por causa disso. Essa soberania de Deus, tem um personagem que eu sou apaixonado pela história dele, e ele mostra muito isso. Nosso amigo José. José Nasce numa casa onde aprende o que deve ser aprendido, ele aprende quem é Deus, ele aprende o que Deus fez, o que Deus já fez na vida dos seus antepassados, do seu avô, seu bisavô. Ele entende todo um cuidado que Deus tem e a importância de estar dentro do projeto. Sabe o processo. E quando a vida dele começa a andar de uma forma que aparentemente para nós, isso acontece todo dia com nós, com algumas das pessoas no dia de hoje, às vezes já aconteceu até conosco. Então a vida parece que está indo para, como diz o outro, ladeira abaixo. Sim. Tudo dando errado. Sim. E quando tudo tem aparência de dar errado, e quando a gente não toma o cuidado devido de entender, sim, ou seja, se nós estamos debaixo dos cuidados do Senhor e entregamos a nossa vida realmente na soberania de Deus, sim, aí é o que o cara fala lá, né? Não tem nada dando errado, tudo coopera. Não entendo nada, não sei o que está acontecendo, eu sei que o resultado lá vai ser favorável. Claro. Aí o camarada vai, as coisas começam a melhorar, aí que está um porém que a gente precisa tomar cuidado. Na vida de José, as coisas começaram a melhorar. Ele vai para a casa de Potifar. Potifar vê que ele é um cara inteligente. Sim. Coloca a casa dele sobre a governança de José. Podia parecer que aquele era o plano. E, de repente, aparece uma cilada para ele. Sim. Ele poderia ver, peraí, eu posso me aproveitar dessa situação, como Saul. Sim.
Ele fala o quê? Não. Tem alguém que é soberano sobre a minha vida e eu não vou cair nisso. Ele foge e depois a vida que estava numa ladeira acima, de repente desaba, né? Porque Tira se o a gente chão parar dele. para pensar de forma muito lógica, José sabia, pastora, Paulo, sabia que ao negar a mulher de Potifar e deixar com ela a sua túnica, ele estava abrindo mão daquela boa vida que ele tinha ali, mas ele continuaria firmado num plano e num propósito divino. Paulo, quantos de nós estamos dispostos a abrir mão de alguma coisa para continuar dentro do plano de Deus? Algum benefício. A Bíblia não narra isso, mas é claro que aquilo não aconteceu uma vez só, tá certo? Acredito também que certo, a foi uma mulher coisa contínua. era Havia um investida- assédio, né? Um assédio até que começou ali, devagar né? até chegar ao ponto. Tanto que ele fugiu. Se ele fugiu é porque ele viu. Agora chegou um ponto que não tem como, eu Sim. vou ter que... Porque, por certo, Como aquilo se vem as aumentando. meias palavras tivessem sumido e, de fato, ela Nós não tivesse... temos autoridade para dizer, Claro, mas por certo, perfeito. pelo andar de todo o conteúdo da história, provavelmente vinha assim acontecendo. Sim. E ele vem se esquivando até que chegou a esse ponto que ele falou assim: agora não, agora o cerco apertou. Eu vou ter que decidir isso aqui agora. Exato. E ele decide pela parte melhor, mas que ele sabia que ia prejudicar. Por quê? Mais uma vez, não está escrito, amados. Mas eu quero entender que, por certo, algumas vezes aquela mulher chegou para ele e falou assim: olha só, cara, eu vou te dar tudo. Olha, eu vou convencer meu marido de colocar numa posição melhor. Paulo, Entendeu? E isso, às vezes, se a gente não Quantas tiver, promessas. se a gente Você não sabe- tiver debaixo da soberania de Deus, a gente pode cair nessas promessas que vai nos levar ao caminho errado. É muito bom para deixar a pastora entrar aqui na nossa conversa. E desculpe porque eu sou assim mesmo, vocês sabem, mas é muito bom quando a gente consegue aliar tudo para que tudo seja, vamos chamar de um plano melhor dentro da nossa percepção. Por exemplo, imagine que o plano de Deus, eu sei porque eu já fiz, ainda considero que faço, porque todos nós somos eternos missionários dentro do plano de Deus e fazemos missões em diversos campos, na nossa família, no trabalho, em qualquer lugar por onde a gente passa. Mas eu já fui um missionário que sai da sua casa, sai da sua cidade e vai para um outro lugar. E quando as coisas aconteciam de forma que era muito bom dentro do plano da nossa percepção, era maravilhoso. Você vai para onde? Para tal cidade. Opa, essa cidade é legal, essa cidade é praia, essa cidade é litoral, essa cidade é tranquila, a casa pastoral dessa cidade é magnífica, é fresca, mas é a melhor coisa que existe. A igreja lá, que igreja abençoada. Eu já fui, dentro da obra missionária, eu já fui mandado para pastorear a maior igreja do campo e já fui mandado para pastorear a menor igreja do campo. Já fui pastorear a igreja que tinha mais membros e já fui pastorear a igreja de 2 membros. Então, quando você vai para o lugar onde tudo coopera e tudo é magnífico, cara, é muito bom. Então aí você associa aquilo que você gosta, aquilo que você quer, aquilo que você pensa com aquilo que está acontecendo dentro do plano de Deus, e isso é maravilhoso. Agora, quando Deus chega para você e fala, vai pastorear em tal lugar, e eu já pastoreei, Paulo, com aranha caranguejeira entrando dentro da igreja, com aranha caranguejeira passando em cima do travessão da igreja, entende? Então, quando você vai para lugares aonde eu fui, que a casa pastoral, eu passava a mão assim, levantando a mão, e olha que eu sou pequeno, eu tenho 1,70 m, e eu levantava a mão assim, passava a mão na teleternite, e o calor era insuportável dentro de casa. E quando você vai para esse lugar, aí você tem que abrir mão de alguma coisa, mas é ali que Deus te quer, então você tem que abrir mão, porque nem sempre tudo se alinha à facilidade que a gente deseja, ao plano perfeito que a gente idealiza. Às vezes a gente fala, poxa, quero fazer missões. Aonde? Numa cidade legal, num lugar tranquilo, num lugar seguro, na beira de uma praia. Mas às vezes Deus fala, vou te mandar para um lugar difícil, cheio de mosquito, aonde você não terá uma boa casa para morar, aonde as dificuldades serão enormes. E aí? E o plano de Deus aí não se alinha com aquilo que eu desejo, mas é o plano de Deus. Então o plano de Deus precisa ser mais importante do que o meu. Então o que Deus quer tem que ser mais importante do que o que eu acho.
Entende? Eu digo isso porque nós vivemos a geração da comodidade, não é isso? O que é cômodo? Cômodo é isso, cômodo é aquilo. E a gente está cada dia menos desejoso de pagar o preço para adorar a Deus. Entende, pastora? Nós, se a mim, Cada vez mais acomodados. se a mim fosse perguntado e se a você fosse perguntado o que foi proposto a Davi lá na ilha de Araúna, qual seria a nossa resposta? Araúna chega e fala: olha, não precisa pagar pelo boi, não precisa pagar pela terra, não precisa pagar por nada, eu te dou tudo para que você adore. Não tem custo para você. Hoje, se a nós for apresentado isso, qual é a nossa resposta? Hoje em dia a maioria não abre mão disso aí, não. O que acontece é que Davi sabia que Deus queria algo dele. Então ele poderia até aceitar a oferta e dizer: ó, me deram. Sim. Eu até nem queria receber, não, eu queria pagar, mas insistiram, me constrangeram e me deram. E aí? Mas Davi sabia que o Senhor não ia receber, porque isso. Deus queria algo dele. Então nós precisamos discernir o que é que Deus quer de nós. Não adianta a gente se fazer de inocente, de surdo, de não entendido, porque Paulo lembra de José. José sai de casa numa idade jovem demais. 17 anos Ele é um aproximadamente. adolescente passando aí para a juventude e ele sai de casa. Então, essa pouca história, 16, 17 anos, que ele teve com sua família, com seu povo, com Deus, essa pouca história, ela vai ter que ser acrescida, vai ter que ser suficiente para amadurecer José e ele enfrentar todos os desafios de processos na vida dele e chegar onde Deus queria que ele chegasse. Porque chegar lá no final, encontrar os irmãos que tinham traído ele, lançado ele fora, até fingido matá-lo, para o pai esquecer e não procurar mais, e dizer: não fiquem assim, porque eu sei que foi Deus que me trouxe até aqui. Chegar no final, irmãos, aí tudo bem. Agora o processo do andamento da situação. E os desertos? É sempre essa: até onde eu estou disposto a pagar preço para continuar dentro da vontade de Deus? Eu vejo, pastor e presbítero Paulo, e irmãos que estão do outro lado. Irmãos, muitas vezes as pessoas não dão valor ao que lhe é oferecido. Abre os olhos, abre seus ouvidos, seu coração. Jesus está voltando. Eu entendo que tinham dois fatores primordiais na vida de José que precisa haver na nossa vida também: temor e confiança. Sim. José, ninguém teme ao que não conhece. José conhecia Deus com a pouca história que foi ensinada a ele. E o que mais Deus revelou a ele nessa jornada, desse processo aí, dessa moenda terrível que ele viveu. Sim. Então, José conheceu Deus, teve experiência com Deus nessa jornada. O temor dele só foi crescendo, ele foi reconhecendo aonde Deus estava na vida dele e quem ele era diante do Senhor. Então a gente volta naquela questão: enquanto a gente não conhece quem Deus é, a gente não consegue adorar e aceitar essa soberania de Deus. Não consegue servir, nós não conseguimos agradar a Deus. Nós precisamos entender que temer a Deus é um dos sentimentos mais nobres e necessários na vida de um servo. É verdade. Outro ponto que eu vejo na vida de José, que foi primordial para ele chegar onde ele chegou, do jeito que chegou, foi a confiança. Sim. Ele confiava plenamente em Deus. Não eram os compradores de escravos, não era Potifar, não era Faraó. Ele não estava ali confiando apenas o padeiro, o copeiro vão lembrar de mim, vão falar de mim, vão me promover até Faraó e a minha história vai mudar, a página vai virar. A confiança dele não estava em ninguém, estava no Senhor. Por isso ele suportou, por isso ele aguentou o processo e chegou
ao resultado final que Deus queria. Porque é isso que a gente tem que entender. Quando a gente tem uma balança, para que ela fique equilibrada, você tem que colocar o mesmo peso de cada lado. Balança antiga, né? Do nosso tempo. As de hoje são todas digitais, ok? Mas você tem que colocar o mesmo peso. Talvez lá no interior a gente ainda encontre dessa, né? O mesmo peso de um lado e de outro. O problema é que na vida, na maioria das vezes, a gente vai ter o plano de Deus e a gente vai ter o nosso plano mais fácil para alcançar alguma coisa. E geralmente, gente, pelo amor de Deus, preste atenção, pode até acontecer algum momento em que o plano de Deus e aquilo que é mais fácil se alinhem. Pode acontecer, é lógico que pode. Mas quando você olha o padrão da continuidade dentro do que a Bíblia diz, geralmente o plano de Deus é sempre o caminho mais difícil dentro da nossa visão. O caminho largo é o de Deus? Não. A porta larga é a de Deus? Não. O caminho de Deus é o quê? É o estreito. A porta de Deus qual é? É a estreita. É a difícil, não é a fácil. Entende? É sempre, às vezes, uma questão de se perceber que quando a gente está diante de uma opção fácil, que vai ser mais fácil para mim, mas ela contraria o plano de Deus para a minha vida. Então, às vezes, eu nem pergunto a Deus: Senhor, é da tua vontade que eu faça isso? Porque nós somos muito atraídos por aquilo que é mais fácil, por aquilo que é mais cômodo. Na vida, por exemplo, e fugir é mais fácil do que resolver um problema. Não é, Paulo? Você é administrador, administra uma empresa lá. Não é muito mais fácil fazer assim, vou trocar esse funcionário, do que olhar no olho dele e dizer: tem uma coisa errada, precisamos resolver. O cara vai ficar de cara feia com você, ele vai de repente olhar para você atravessado, o cara vai até tacar uma pedra no seu carro sem você saber, vai furar o teu pneu e tu não sabe. Por quê? Porque ele não gostou que você o confrontou. Mas às vezes o caminho mais fácil é fazer uma mudança. A chave do cárcere resolve muita coisa. Entende? A chave do cárcere resolve muita coisa. Abrir a porta da cadeia e fugir, porque José tinha a chave do cárcere, às vezes é a forma mais fácil, mas nem sempre é a forma correta. Então a gente às vezes é muito atraído por aquilo que é mais fácil. O que é mais fácil? É mais fácil aqui. Então eu nem pergunto a Deus pela vontade dele, porque eu sou atraído pelo mais fácil. Na verdade, se a gente quiser trazer para um entendimento até mais fácil, o meu plano, ele é muito mais fácil para me seguir. Sim. O meu plano. Aquilo que eu idealizei já na minha cabeça, principalmente para nós que somos, de repente, mais acostumados a planejamento. Sim. Tá? Então, quando eu planejo algo, eu já vou delimitando todos os passos, já vou pensando, a minha experiência já me ajuda a traçar com mais claridade alguma coisa. E estar no plano de outra pessoa é sempre mais difícil, porque é o que está na cabeça da outra pessoa. Você bater palminha aí, porque essa expressão aí fechou tudo, gente. Exatamente. Existe aquilo que e principalmente quando a outra pessoa pensa de forma diferente da gente. Isso acontece muito no mundo empresarial. Você é obrigado a seguir regras e planejamentos de terceiros. Não foi o que você... Tanto que muitas das vezes você fala assim: poxa, mas se eu fizer... Existe uma forma de fazer diferente. Então, quando você, por exemplo, trabalha numa empresa onde aquela empresa não dá ouvidos, aí é o que o senhor falou, é mais fácil, peraí, esse pensamento é diferente do meu, deixa eu arrancar fora, deixa eu tirar ele, porque tem que seguir isso aqui. E quando a gente entende que a gente está falando de espiritual, que o Deus soberano, que tem todo... A nossa visão limitada nos atrapalha muito, porque se a gente olhar com a visão e entender, Deus está num patamar muito maior do que eu, ele tem uma visão que a gente chama na administração de visão holística, ele vê tudo como um todo, e mais ainda... Ele vê o que a gente nunca vai ter a capacidade de ver, pastor. E mais ainda, ele consegue olhar o futuro. É isso. Então, exatamente. Você tem alguém que, se você entregar a sua vida na soberania dele, ele que vê tudo numa visão holística, ou seja, ele consegue olhar lá de cima e ver a nossa vida
do jeito que ela está hoje no presente e já projetar ela toda, projetar não, ele vê a realidade, quem projeta somos nós, ele vê a realidade de que tudo vai acontecer, ele já sabe, e o mais triste é que ele sabe até que eu e você vamos tomar decisões erradas agora. Tropeçar, cair, desistir. É permitir, aí quando você... Deus nunca é pego de surpresa. Não, e quando você se permite a se deixar entregar-se completamente nesse planejamento desse que é soberano e que sabe exatamente tudo que deve ser feito, aí você para e pensa o seguinte, peraí, se ele sabe tudo, se ele sabe, igual o senhor falou antes, se ele sabe que o caminho é melhor eu andar 40 anos do que andar 5 dias, deixa eu andar os 40 anos. Mas é muito tentador você olhar, ó, esse caminho aqui são 5 dias. Esse daqui vai levar, a verdade, né? Vamos dizer, levou 40 anos porque Israel em um dado momento teve o vacilo murmurou, desse, mas aquele caminho levou 2 anos. Teve o vacilo dele no meio do caminho. Entendeu? Então, mas só em você pensar, Paulo, quando a gente, por exemplo, abre um GPS para chegar em algum lugar, o GPS às vezes nos oferece várias opções. Tem a opção mais curta, tem a opção mais longa, tem a opção mais rápida, que às vezes nem é a mais curta, mas é mais rápida. Tem as opções furadas, né? E tem as opções furadas. Geralmente, as pessoas olham para aquilo que lhes move. O que move as pessoas? De repente, a pessoa está precisando chegar àquele lugar com uma certa velocidade, mais rápido. Então, o que está movendo ela é o tempo. Então, ela escolhe a rota do tempo. Outras pessoas são movidas pelo financeiro. Então, elas escolhem o quê? A rota mais econômica. Então, ela diz, essa aqui é mais curta, eu vou gastar menos, então vou por essa daqui. E elas acabam tomando as decisões, as rotas que elas escolhem, são baseadas naquilo que as motivam, naquilo que as movem para aquele momento. O que me move para esse momento? É o tempo. O que me move para esse momento é a economia. O que me move para esse momento é conhecer um lugar diferente. Então, essa rota me faz passar por uma cidade que eu não conheço. Dependendo da motivação, a gente escolhe a rota, porque várias rotas podem conduzir ao mesmo lugar. O que eu quero que as pessoas entendam, e todos nós precisamos entender, é que às vezes as rotas que nós temos diante de cada um de nós podem até nos oferecer uma certa ou um certo benefício, mas ela só terá o resultado que eu espero, que é chegar ao ponto final, ao final da caminhada, se eu escolher a rota de Deus. Entende? Porque senão eu vou parar no meio do caminho, eu vou me perder, eu vou errar. De repente eu quero chegar, só aqui para dar um exemplo, de repente eu, por exemplo, pastoreei em Saquarema, e você tem vários caminhos que você pode passar por Macaé, Rio das Ostras, passar por toda a região ali, litoral, Barra de São João, depois Araruama, beleza, chegou em Saquarema. Você pode pegar a BR-101 direto, pegar a Via Lagos, já sair lá em Araruama, antes de Araruama um pouco, e já dobrar para a direita para seguir para Saquarema. Então você tem várias rotas que podem te conduzir ao mesmo lugar. Mas se eu não pegar a rota que Deus quer, eu posso, por exemplo, escolher passar por Macaé, e de repente eu posso me encantar por Macaé e acabar falando, para que chegar a Saquarema? É melhor ficar por aqui. Aqui é tão legal. Vou ficar aqui mesmo. E eu acabo não chegando lá. Por quê? Porque eu andei por uma rota que me preencheu algum tipo de sentimento, os olhos, que trouxe um preenchimento que não era o plano de Deus. E acabou me impedindo de chegar ao meu destino final. Quando eu falo disso, eu falo que o nosso destino final é o céu. Às vezes nós queremos criar rotas e caminhos que são mais fáceis, mais econômicos, mais tranquilos, mas o destino final não será alcançado. É como naquele, como é que chama? Labirinto. Você tem várias rotas, mas só tem uma saída. Só tem uma saída. Eu não posso contar, né, tudo que aconteceu, porque envolve até coisas que pode dar até processo. Mas semana passada aconteceu uma situação com a gente lá, que eu até avisei o senhor, falei assim, provavelmente eu não conseguirei chegar e tal, depois eu conto para o senhor melhor,
Mas vai exemplificar um pouco. É difícil a gente contar testemunho nosso, que às vezes a gente quer se engrandecer, não tem nada disso. Mas aconteceu uma situação lá na empresa, a semana passada, em que o resultado, eu poderia tomar um atalho. Sim, poderia resolver de uma forma muito fácil. Eu resolveria de uma forma muito fácil. E a escolha por não resolver daquela forma muito fácil estava me conduzindo até para a delegacia já. Então, mas aí fica entre a gente tem que escolher agora. Eu resolvo de uma forma fácil ou resolvo da forma certa. É isso. Mesmo que essa forma certa alto é o seu caráter cristão. Mesmo que essa forma certa me gere algum prejuízo. Vai me causar algum prejuízo lá, que poderia ter sido passar lá uma noite ou mais na delegacia. A gente volta a falar com o José. Exatamente. Então, aí Deus nos surpreende. Porque quando você escolhe a opção certa, poderia dar o resultado e você tinha que estar disposto a pagar aquele preço. Mas quando você escolhe a opção certa, porque você entende que você está debaixo de uma obediência, de uma soberania de Deus que você não reconhece, é igual... Deus ele vem e age de uma forma surpreendente e te livra daquilo que seria o caso. Hoje para fechar aqui, hoje eu estava conversando com a menina no trabalho e ela explicando algumas coisas fantásticas que tem acontecido lá, e eu falei assim, sabe o que é isso aí? É porque a gente precisa entender que nada acontece por acaso. Nossa vida não é por acaso. Não é. A sua presença neste lugar tem um motivo. Claro. E você tem executado esse motivo, isso de uma forma tão impressionante, que Deus tem te dado experiência impressionante. É assim. Ó, a gente teve. Eu vou citar um exemplo aqui, sem falar nomes, até mesmo porque os nomes a gente tem que preservar, porque é questão de ética, né? Mas tem um irmão que eu acredito que está até na live com a gente aqui. Teve um irmão que a gente estava aqui em meio à pandemia, lá no lockdown total do ano passado, né? Março até junho, né? Foram 3 meses, mais de 100 dias de lockdown. E imagina isso, para quem depende do trabalho, foi uma coisa que foi muito sofrida, ainda está sendo, mas foi muito impactante logo de cara para muita gente. E teve um irmão que ficou 10 dias sem trabalhar, e ele é muito marcante, porque às vezes você tem o seu emprego e não estava trabalhando porque não podia, mas o salário cai na conta. Mas quem trabalha por conta própria, se não trabalhar, não ganha. E esse irmão cedeu alguns dias para trabalhar aqui na igreja. E quando todo mundo estava dizendo está tudo mal, ele falou para mim assim, pastor, ao invés de ficar ruim, está melhorando. E no meio da pandemia prosperou, e no meio da pandemia precisou investir mais do que imaginava, conseguiu conquistar coisas que ainda não se tinha conquistado. Por quê? Às vezes a gente pensa que é o acaso, não é. É o seguinte, olha, eu fiz algo para aquele que é o Senhor da minha vida, e esse que é o Senhor da minha vida me recompensa. Lembrei daquela mulher que chega para Eliseu e fala assim, Eliseu, meu marido morreu, e meu marido deixou dívida. Paulo, eu sou pastor, você é administrador, se o cara chega lá para você e fala assim, olha, Paulo, comprei um carro e não tem como pagar, dá para você pagar para mim? Você vai falar o quê? O que eu tenho a ver com isso? Como? Eu não posso. A não ser que eu compre o seu carro, porque eu não posso assumir a sua dívida. Um membro chega para mim e fala assim, pastor, olha, meu marido morreu e ele deixou uma conta aí de 200 mil para pagar, o senhor pode pagar para mim? Como? Entende? E aí eu fico me perguntando, por que Eliseu resolveu o problema? O escritor Flávio Josefo explica, ele diz que aquela mulher, ela era esposa de Obadias, que era mordomo de Acabe, que sustentou 100 profetas a pão e água, para que não fossem mortos por Jezabel, e o dinheiro que ele pegou para poder sustentar os profetas, ele não tinha, então ele pegou emprestado, e aquele homem morre e agora os caras vêm cobrar. Então ela diz, e tu sabes que o meu marido temia o Senhor, tu sabe aquilo que ele fez para Deus, e agora eu estou a ponto de perder os meus filhos, porque ele fez algo para Deus. Então Eliseu fala, o que tu tem em casa, mulher? Tem um pouco de azeite, então vai para casa, pega os seus filhos, sai pedindo vaso emprestado na vizinhança, entra para casa, fecha a porta e derrama o azeite no vaso, depois paga a dívida com a venda do azeite, e tu e teus filhos vivam
do que sobrar do resto. Paulo, olha só, a mulher entra para dentro de casa, derrama azeite, enche um vaso, derrama azeite, enche outro. Ela encheu, vamos lá, 20 vasos, pagou a dívida, está aqui, 20 vasos de azeite para pagar a dívida. E agora? Ela tem que viver do resto. Então ela vai e faz o quê? Enche de novo. Enquanto ela derrama, tem azeite. Deus não deu uma solução apenas temporária, Deus deu uma solução permanente. Por quê? Porque eu faço para Deus hoje e Deus não esquece. Ele me recompensa amanhã, me recompensa depois, Ele permanentemente me recompensará. Às vezes as pessoas pensam que Deus não faz mais isso, mas Deus faz. Eu me lembro, por exemplo, quando Deus falou para mim assim, depois de eu estar alguns anos em Campos e já estabelecido aqui, tinha um negócio já, e o negócio estava muito bom, graças a Deus, abençoado, prosperando. Aí Deus chega para mim e fala: larga tudo aí, sai da sua casa, vá para outra cidade, para morar numa casa alugada, deixe os seus clientes aqui, comece tudo do zero, lá de novo, porque eu te quero lá. Eu falei: Senhor, como isso? Eu falei: Deus, eu não quero esse negócio não. Aí Deus falou assim: mas eu quero que você vá. Vá. E eu não entendi porquê. Depois que eu cheguei lá, eu entendi, as coisas aconteceram. E Deus falou: para isso eu te trouxe aqui. Faz agora assim, porque é para isso que eu te coloquei aqui. E eu não vou contar a história toda, principalmente que não dá tempo, e envolve outras igrejas, outras pessoas, e eu não quero entrar nessa situação aqui. Mas Deus falou: eu te trouxe para isso, então faça agora o que eu te mandei fazer. E aquilo trouxe um resultado que Deus queria que trouxesse, e graças a Deus aquilo aconteceu. Quando eu cheguei lá, passado alguns dias, Deus veio para mim através de uma pessoa e falou assim: Deus mandou eu te abençoar e trocar o seu carro. Eu falei assim: eu não quero, porque a dificuldade de receber alguma coisa de alguém assim é muito complicado, né? E as pessoas pensam que você está tirando de alguém e que o seu relacionamento é baseado nessa vontade, nesse desejo. E eu falei: não, eu não quero. Não quer? Tudo bem, Deus falou e você não quer? Ok. Aí eu saio e vou pregar, Deus falou comigo: eu mandei meu servo te abençoar, tu não quer? Então não reclame. Eu já pensei: bom, Deus vai parar de me abençoar e eu vou lá, ó, Deus mandou, tudo bem, eu aceito. No outro dia vem uma irmã na minha casa e fala assim: tu está pensando que isso foi de graça? Eu te abençoei, troquei o seu carro, porque quando eu te mandei vir para cá, você obedeceu a minha voz. Então quando você faz, Deus vem cá e diz assim: tu está dentro do meu plano, tu está dentro do meu projeto, tu está dentro do meu propósito, você aceitou o que eu quero mesmo que isso te cause prejuízo? Então eu não vou falhar com você, eu vou te guardar, vou te abençoar, vou te prosperar, vou te dar, porque Deus dá além do que nós pedimos ou pensamos. E aí vem o apóstolo Paulo e fala assim, quase que o celular caiu, vem o apóstolo Paulo e fala assim: tudo aquilo que eu considerava meu ganho, minha inteligência, meu aprendizado aos pés de Gamaliel, a minha criação no farisaísmo, toda a minha capacidade eu tive que considerar como nada para ganhar a Cristo. E ele se arrependeu, Paulo? Pastor? Não, de forma alguma. E a gente faz uma pergunta: por que tem que ser assim? Não seria melhor Deus sustentar Obadias vivo, mantê-lo como mordomo de Acabe, e ele assim sustentava seus filhos e sua casa? Por que Deus recolheu Obadias? Irmãos, processo não se explica. Nós não temos resposta para tudo, mas as lições que aqueles filhos aprenderam, claro, com os milagres que eles viram acontecer, da forma que a mãe lutou pela vida deles, eles não foram levados pelos cobradores. A lição que ficou para os servos do Senhor daquele tempo, vendo aquele testemunho todo, porque ela pegou vasos da vizinhança. E depois a vizinhança viu ela pagar, os credores saíram com o que era de direito deles. A vizinhança viu que ela era sustentada de uma forma milagrosa, um trabalho que Deus deu a ela, e assim a casa dela manteve a honra. Então nós precisamos entender que Deus tem o caminho mais curto, sim. Ele tem um caminho mais curto que é certeiro e poderia nos dar esse caminho.
Mas existe esse caminho, mas ele não nos dá. Por que ele não nos dá? Só se for do plano dele e da vontade dele. A gente volta ao princípio, porque na maioria das vezes, né, é só exceção, algumas exceções, caminho mais curto. É porque a questão é que a gente às vezes fica, eu vou chamar de discutindo com o plano. O que a gente tem que discutir é de quem é o plano. Porque o plano pode ser longo, curto, fácil, difícil, grande, pequeno, não importa. O que importa é de quem é o plano. Se é de Deus, tá bom. O problema é que a gente só quer aceitar o plano que é de Deus quando ele é assim. Quando ele é curto, quando ele é fácil, quando ele não causa nada. Aí Deus, poxa, isso aí é de Deus. Quando não é assim, a gente diz, isso aí não é de Deus, não. Quando esse plano vem para dentro dos nossos conceitos e pensamentos, quando está encaixado na nossa visão e na nossa concepção, que nós não sabemos nada, nem um palmo diante da gente a gente consegue discernir direito, porque o que a gente vê muitas vezes não é. Nós precisamos entender que nós voltamos ao tema da live lá no início, nós somos barro. É isso. Nesses processos que o caminho é mais longo, a situação fica mais difícil, a forma de alcançar o propósito é mais complicada, é mais difícil, é mais moenda. Quantas coisas não são resolvidas na nossa vida, quando o crescimento... lembra o barro na mão do oleiro, que foi citado tanto pelo Paulo, as impurezas, o oleiro, ele recolhe o barro da terra e ele vem com as suas impurezas, pedaço de raízes, pedaço de pedras, misturas, areias, e ali ele tem que entrar no processo para poder limpar aquele barro, para aquele barro ter liga para começar a fazer a obra. Irmãos, nós precisamos entender e aceitar que essa humanidade nossa é cheia de defeito e que do jeito que a gente vem para o Senhor, a gente não entra no céu. Nós precisamos do processo. Uma das coisas mais interessantes naquele processo do barro, do vaso aqui, do pastor Cazé, que Paulo citou aqui, que eu achei mais interessante, esse culto está gravado. É que quando você termina de fazer o vaso, ele termina de fazer, ainda é um barro mole. Em forma. Mas com forma. Agora só tem forma. Só que aí, se eu tentar tirar aquele vaso daquela roda, eu vou quebrar ele, eu vou amassar. Eu não tenho a leveza suficiente para tirá-lo sem causar dano a ele. Vai deformar. Mas o oleiro sabe. Exatamente. A única coisa do oleiro que fica no vaso, é o que a Vitória falou aqui há algum tempo aqui no comentário, são as digitais. Ele consegue ter a leveza e a capacidade de tirar aquele vaso da roda para levar para o próximo processo, porque não acabou, tem que ainda ser cozido, passar pelo forno, pela fornalha, ser seco, Ele tem que ser impermeabilizado. Que pode ainda não servir para nada depois. Sim. E Paulo, tem uma coisa que tem uma mensagem que eu prego chamada Vasos Quebrados. Já preguei ela algumas vezes. Qualquer dia eu prego aqui para os irmãos. Vasos quebrados. E Jeremias 18 e 19 tem uma característica igual. Qual? Vasos quebrados. E uma diferente. Qual? Um vaso quebrado na mão do oleiro, ou seja, barro mole, e um vaso quebrado depois de pronto. Depois de pronto. No capítulo 18, o vaso que quebra está mole, está na mão do oleiro. Então, ainda na mão do oleiro, o oleiro trabalha. O outro já está pronto. E aí ele se quebra. E uma vez que quebrou, não tem mais como você recuperar. Ele é jogado fora. Porque é isso que Deus estava falando para Israel. Olha, quando vocês pararem de aceitar a minha capacidade de modelar, de moldar, então vocês se tornam vasos que será impossível mudar quem vocês são. E quando isso acontece, se acontecer de cair e quebrar, já era, perdeu, vira caco, vai tapar buraco, entende? Então a gente tem que permanecer na mão do oleiro. É a importância de você estar o tempo todo. Tem aquela passagem, eu acho que é João 15, que fala de nós estarmos ligados na videira. Isso. Né? Nós precisamos estar continuamente permanentemente ligado, porque se você não estiver,
a tendência de você é ser jogado fora. Vai Precisamos. se perder, não tem utilidade. E o interessante é que naquela passagem que diz que você é colocado na videira, você tem que permanecer, e a palavra permanecer se fala por várias vezes, permanecer na videira, e depois ainda fala assim, e o lavrador vai cuidar, ele vai arrancar. Vai pra podar, quê? vai limpar. Existe um interesse dele, que é Deus, de fazer. Sim. Por que ele faz todo esse processo? Para que a gente consiga produzir com mais eficácia. Exatamente. E Porque eficiência. nós não somos capazes de produzir independente daquele tronco da videira verdadeira. Eu gostaria de fazer uma pergunta a você que está aí nos assistindo, que está participando conosco. Nos seus processos de vida, em tudo que você mexe, processo na sua vida estudantil, matrimonial, materna, paterna, na sua vida de filiação, na sua vida de empregado, na sua vida de patrão, de repente tem alguém aí que é patrão, está ouvindo a gente, na sua vida completa. A sua vida é um processo. Sim. Você já sentiu, se a sua resposta é positiva, diz aí você já sentiu a mão de Deus nos seus processos? Você que é crente, servo de Deus, você já sentiu a mão de Deus nos seus processos? Diz aí, escreve aí, sinaliza pra gente. Porque, deixa eu falar uma coisa para você, nós precisamos, quando digo nós todos precisamos mudar o alvo da nossa visão. Nós ficamos prestando muita atenção na dificuldade do processo. Nós ficamos, ui, eu não vou aguentar, por que tem que ser assim? Aí vem aquele espírito de rebeldia, querendo fazer com que a gente resista aos processos Sim. do Senhor, fazendo com que a gente mude de lugar. Não, eu preciso trocar de marido, porque esse não tem jeito, eu não vou conseguir ser feliz com esse, então quando deveria se converter à vontade de Deus e descobrir o que você tem de riqueza para viver, né, nesse matrimônio, olhar para a riqueza do seu cônjuge, o que ele tem de riqueza para que vocês possam, né? Então, nós olhamos muito para isso, pastor, a dor do processo, nós olhamos para a dificuldade. Não, é impossível continuar vivendo dessa forma, sofrendo assim. Muda o olhar. É porque a gente só quer encontrar um conforto para aquilo que a gente está vivendo no agora. A gente não, a nossa programação mental, nosso psicológico está programado somente para aceitar aquilo que nos beneficia, aquilo que a gente vai receber. A gente não está programado para entregar, para perder, para sofrer, para passar por dissabores. Gente, a gente precisa na nossa programação, de explicação para tudo, mas Deus, não se explica. Gente, um soberano, Ele não precisa se explica. explicar. Você vê, vocês estão falando aí, eu me lembrei do povo de Israel. O povo de Israel está lá no Egito, está cativo, está sofrendo muito. Deus pega Moisés, aquele milagre todo, protege ele da morte dos filhos, dos homens, tal, aquele negócio todinho, separa ele, leva ele para o deserto, prepara ele e fala assim, vai lá agora, volta no Egito. Sim. E diz para aquele povo que chegou a hora, eu vou tirar eles de lá. Eu ouvi o clamor deles e vou tirar eles de lá, eu vou levar eles para uma terra. Eu fico imaginando, eu sempre falo que quando eu leio eu fico... Né? Eu fico viajando. Então, a gente viaja. Eu chego e vejo lá, eu me coloco lá, tô lendo esse texto, aí Moisés chega e vai começar a falar com a liderança e com o povo ali que está escravo naquele momento. Quando Moisés fala, aquele povo fala assim, caramba, nós somos escravos, realmente Deus, ele é Deus, ele vai tirar a gente. Então, ele já começa a imaginar, nós vamos sair daqui, nós vamos para o lugar, vai ter, não vão nem precisar trabalhar mais, Deus vai fazer tudo por nós. É porque né? eles planejam. Eles fazem aquela... Deus está tirando eles de uma escravidão, de um sufoco, Sim. de uma aflição, então vai levar para um lugar melhor. E eles trilham aquilo lá, criam, idealizam uma história daqui para frente, aí começa, ele sai dali. No primeiro momento eles já são provados. Fugiu do plano deles. Ele fala assim, opa, não era isso que eu imaginava. gente Eu vem imaginava morrer que aqui, Deus ia tirar... na beira do Eu vou mar? ter que trabalhar, eu vou ter que lutar, Lá no eu vou ter que Egito não buscar. tinha sepulcro, aí passa o Mar Vermelho, tem um deserto. Deserto, lá não tinha melhor, estou com saudade da cebola, estou com saudade do alho, do pepino. Porque, olha só, veja bem, gente, vamos tentar entender. Às vezes a gente pensa assim, para que certas coisas estão na Bíblia? Gente, estão lá
porque a gente vai ter que aprender com aquilo ali, porque são processos semelhantes que a gente vai viver na vida. Quando você olha, por exemplo, Jó, para que tem o livro de Jó? Para que a história de Jó está ali? Por várias questões de entendimento teológico, e você vai buscar, mas tem um ali que a gente tem que entender. Primeiro, a perda é possível até para quem é mais fiel. Segundo, Deus não precisa dar explicação sobre o porquê para nenhum de nós. Ele até dá, desde que você responda todas as perguntas que ele fez. Claro, entendeu? Porque o que Deus faz ali para Jó é falar assim: tu está se achando capaz de exigir explicações? Então, para que eu te dê explicações, você tem que responder as minhas perguntas. Sabe o que Deus está falando para Jó? Gente, aprenda a ler e entender. Deus está falando assim: para eu dar explicação para alguém, essa pessoa tem que estar no mesmo nível que eu. Exatamente. Você estava lá? Porque Exatamente. eu não preciso dar explicação para quem não está no mesmo nível que eu. E a gente às vezes cai no erro de Jó, por ter uma vida tão santificada, Não é isso? fugindo da aparência do mal, como ele tinha com o Senhor, uma vida tão íntima. Agora o caos veio e ele se acha no direito. Me explica o que está acontecendo. Porque, por exemplo, imagine, Paulo, você é administrador, tem formação nisso, formação naquilo, aí de repente você vai lá na sua casa, fala assim: eu vou administrar o meu recurso assim, desse jeito, vai acontecer assim. Aí de repente vem o seu filho, eu sei que não é a sua realidade, seus filhos são uma benção, mas vem um filho e fala assim: ah, pai, tá errado, não pode ser assim não, me explica por que o senhor não vai me dar esse negócio esse mês, porque se o senhor não me explicar, eu não quero mais ser seu filho. Aí você olha e fala assim: rapaz, peraí. O que você fez na vida? Você estudou administração, você sabia, você tem experiência, já passou por... Porque se você souber, você tem o direito até de me questionar. É isso que Deus fala para Jó. Deus está falando assim: você quer explicação? Para você ter explicação de mim, você tem que mostrar que você tem o mesmo nível que eu tenho de conhecimento. Então vamos lá. Aonde você estava quando eu fiz isso? Quando você estava, onde você estava, quando eu criei a terra, quando eu a sustentei? Me mostra onde estão as colunas dela, Jó. Aonde você estava quando eu disse ao mar: até aqui você virá, daqui você não passará, é aqui que você quebrará as suas ondas. Você estava onde? Ele, E Deus começa a perguntar e Jó não tem resposta. Aí Deus fala assim: já que você não tem resposta para me dar, então por que eu tenho que me explicar para você? Você não está no meu nível, eu sou Deus, eu sou Criador, você é criatura. Então a única coisa que te resta é aceitar o que eu fiz e confiar em mim, porque eu sei mais do que você. E até porque tem resposta tem explicação que Deus vai dar e a gente não vai entender. Não vai. Estamos no mesmo nível, então... Aí Deus vai e fala: Jó, e aí agora? O que você entende? O que você quer falar? Jó fala assim: Senhor, o que eu quero dizer é que eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E o que eu aprendi é que tudo podes o Senhor, e nenhum dos seus propósitos podem ser frustrados. Olha o que Jó aprende. O que Jó aprende? Jó aprende o quê? Que ele pode ter tudo e pode perder tudo. Deus pode dar tudo e Deus pode tirar tudo. E Deus não precisa explicar nada, porque Deus só pode se explicar para quem estiver pelo menos no mesmo nível dele. E quem é que está no nível de Deus? Qual de nós estamos ao nível de Deus? Então a Bíblia diz: tudo que de Deus se pode conhecer, Ele revelou através do seu Filho. Então tudo o que Deus quis que a gente conhecesse, tudo o que Deus quis revelar, está revelado. Agora, engana-se quem pensa que tudo que a gente conhece de Deus é tudo que se tem para conhecer. A Bíblia diz: as coisas reveladas pertencem a nós e nossos filhos, e as ocultas pertencem a Deus. Tem coisa que Deus nunca revelou, nunca vai revelar. O próprio Daniel falou assim: isso aí eu ainda não entendo, não, isso aí você não tem como entender, não, sela, porque ainda não é tempo de aprender, não é tempo de entender, e você não vai entender, e só vai entender lá na frente, porque tem tempo para entender, tem tempo para revelar, tem tempo para saber e tem tempo para não saber. Tem coisa que a gente nunca vai saber e tem coisa que em algum momento Deus vai revelar, e a gente tem que aceitar isso, porque se a gente não aceitar, nós vamos confundir a relação
Deus, servos, Senhor, súditos, a gente vai confundir isso. Se a gente falar assim, não, se Deus quer que eu vá a tal lugar, Ele tem que me explicar por quê. Irmão, se a gente cair nessa armadilha de Satanás, a gente vai acabar perdendo a direção, o Deus, o Senhor, a bênção, a vitória. A gente vai ficar esperando Deus explicar. Paulo fica esperando Deus explicar, Deus já vai, leva a pastora Elizabeth, faz o que tinha que fazer, e Paulo, e aí, Senhor, é para ir? E aonde? Você quer explicação? Eu já levei alguém, já fiz, e você, meu irmão, tu agora aguenta as consequências, porque não quis obedecer. Por quê? Porque Deus não precisa me dar explicação, Ele é Deus. Você dá explicação a quem está ao nível da necessidade de explicação. Deus precisa só que a gente esteja à disposição. E é assim que a gente vence. E sabe o que é o mais louco? É que é o único jeito de vencer. A gente pensa que isso representa a nossa derrota, porque representa a perda do controle, e a gente não quer perder o controle, como você bem falou. A gente quer o nosso plano e não viver o plano dos outros. Então essa perda do controle para a gente é a derrota, porque a gente acha que tudo vai dar errado, porque a gente não está entendendo. Só que a gente precisa ser Abraão, que sai da terra da parentela, vai para a terra que nem sabe aonde é, mas vai ser conduzido e vai chegar lá, e quando chegar lá descobre que a terra era a melhor que existia. Então a gente tem que entender que o caminho da vitória não está em ter controle, está em perder o controle. Estar à disposição de Deus, entendendo a sabedoria dele, é ser como Noé. É construir um barco, entrar no empreendimento daquele que não fazia sentido, que não fazia sentido nenhum aqui. Vai cair chuva do céu, Moisés. Deus vou abrir a janela do céu e vou derramar água. Como? E Deus falou só com ele, não falou com a mulher, nem com os filhos. Não fazia sentido nenhum aquele projeto dele. Se não fosse confiança e temor. Só que aquele projeto foi o que salvou ele e todos nós. A família, a humanidade. Então, pegando esse raciocínio de Jó, de que nenhum dos propósitos do Senhor podem ser impedidos, eu quero concluir a questão da sua visão. Se você ficar com a sua visão no seu processo de dor, de quebra, de fracasso, de frustração, de desilusão, de traição, se você ficar no seu processo de que você não está avançando, de estar aí esse processo de moenda na sua vida, só o seu olhar nisso aí, você não consegue chegar no final. Mas se você olhar que você está no processo, mas você está na mão do oleiro, isso é uma honra, nós sermos tratados pelo Senhor, porque mesmo Ele nos limpando, nos quebrando, nos refazendo, nos ensinando, tirando os excessos, colocando nas nossas necessidades, carências, né? Carências que eu digo, muitas vezes o homem precisa amar, saber se relacionar, saber considerar o outro, e ele não tem essa capacidade. Deus coloca ele no processo para ele aprender, então Deus atende a essa carência da vida dele para ele crescer. Se você olhar quem é que está no comando do seu processo, você vai ter mais paz e você vai conseguir adorar no processo. Porque Deus não é injusto. O amor de Deus, nós somos prioridade para Deus. Porque o Senhor, nós não merecemos o olhar que Deus tem para nós, o cuidado. Nós somos prioridade porque tudo que Deus faz está voltado para a nossa salvação. Exatamente. Para o cuidado da gente. Mas não somos prioridade ao ponto de Deus abrir mão do plano dele, da vontade dele, da palavra dele, dos seus preceitos, da fidelidade à palavra. Não somos. Nós somos prioridade de trato. Exato. Do Senhor. Nada é mais importante para Deus do que a nossa vida. A natureza não é mais importante, os animais não são mais importantes, os fundamentos do mundo não são mais importantes. Então, você precisa entender que existe uma importância da sua vida para com o Senhor que é muito peculiar, mas isso não vai fazer com que Ele faça com que você pare de chorar, pare de sentir dor, pare de viver processo. O amor de Deus, ele é tão real e tão profundo e tão perfeito que sabe que a dor ensina. E joga a gente na roda para a gente chorar, para a gente sentir dor. E a gente olha para a gente acha que não vai aguentar. E a gente olha para Deus e vê condição de aguentar. Então, olhar para a dor só vai fazer você ver que você não tem força nenhuma. Mas não é para a sua dor que você tem que olhar, você tem que olhar para Ele, que te sustenta. Exato. E é Ele que vai te mostrar o resultado que Ele quer de você.
e particularmente Ele vai tratar de você. Peraí, olha, eu estou te ensinando a ter vitória, porque quando você tiver vitória, você não vai se orgulhar nem se ensoberbecer, porque você vai lembrar que a sua vitória chegou depois de um processo que eu fiz você entrar. E assim tem outras lições, né, Paulo? Porque as nossas vitórias dependem totalmente dele. Eu só estou lembrando de um texto aqui que ele, cara, ele é tão profundo que não posso deixar de falar dele. Jeremias capítulo 2, o Senhor fala assim, olha, Israel me trocou a mim, Deus referindo-se a Ele mesmo, dizendo, eu que sou a fonte de água viva, Israel me trocou por cisternas e cisternas rachadas que não conseguem reter as águas. Então é aquela questão da videira. Veja bem, para que eu prospere, cresça, frutifique, seja abençoado, tenha sucesso e resultado, eu preciso permanecer ligado na fonte. Quem é a fonte? Deus. Quando eu resolvo criar o meu caminho, a minha vontade, o meu plano, o meu querer, eu desconecto o meu caninho da fonte e coloco em uma cisterna. Só que essa cisterna está rachada e ela vai acabar a água rapidinho, porque ainda que ela não tivesse rachada, a água ia acabar uma hora. Ou seja, não tem poder nenhum. Então, a questão é que durante um tempo determinado, pequeno, às vezes grande, pode parecer que continua tudo do mesmo jeito, dando certo. Você abre a torneira e continua saindo água. Só que a diferença entre uma cisterna e uma fonte inesgotável é que a da cisterna acaba uma hora, mas a fonte inesgotável não acaba nunca. Tem uma história no Novo Testamento que eu também acho muito interessante, que ajuda a gente também a entender o que a gente está trabalhando aqui. Jesus, enquanto homem nesta terra, também tinha amigos, também tinha família como Sim. nós temos, também amou muita gente naquela ocasião. Ele, como homem, como Deus, ele amou todos nós. E existiam pessoas que a palavra me diz que ele tinha um quisto melhor. Sim. Então, nós temos lá Marta, Maria e Lázaro. Tem João que deitava no peito, dos discípulos. Aí você tem Marta, Maria e Lázaro, ao qual Jesus pernoitava por várias vezes na casa deles. E chega um determinado momento que alguém chega e fala para ele assim, ó, seu amigo Lázaro está doente. É uma doença de morte, Jesus. Eu imagino que quem mandou o recado, né, acreditava que seria resposta imediata. Que ele iria lá correndo, é o que a pastora estava falando ainda há pouco. Suficiente. Então, vai lá, avisa Jesus, porque se ele vier aqui, poxa, no mínimo ele vai estar com a gente aqui, mas ele tem poder de curar essa doença aqui. Então, Jesus fala assim, não, ainda não é tempo. Não está na hora. Como isso dói, hein, Paulo? Já imaginou? Ele poderia até querer ir, mas não era tempo. Sim, e isso não acontece com a gente? Toda hora. A gente fica orando por uma necessidade nossa e a gente percebe como que Jesus não estivesse atendendo aquela nossa petição, como se ele tivesse a obrigação de atender naquele momento. Toda hora. Mas quando a gente entra entende essa soberania de Deus, é que a gente fala assim, poxa, se ele não... O que o senhor falou ontem, né? Se está quieto, tem o seu motivo para estar quieto. Claro. Então, se está quieto, espera, aguarda, mas o momento não é aquele. Tem algum motivo. Aí Jesus, depois de passado alguns dias, Jesus vem. E alguém encontra com ele e fala assim, poxa vida, se o senhor tivesse vindo há mais tempo, talvez ele ainda estivesse vivo. Sim. Aí Jesus vira e fala assim, presta atenção, você não entendeu ainda, eu tenho algo maior para você. Claro. Acredito, continua acreditando, que eu quero agora trabalhar algo poderoso na vida de vocês. Eu já te disse que se creres em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, é o que a pastora estava falando, a gente precisa entender nesse processo que muitas das vezes as respostas podem não ser aquelas que a gente gostaria de receber. Mas isso não quer dizer que Deus perdeu o controle por a gente estar achando que está fora do controle. Nunca. Essa liderança de Deus sobre a nossa vida, irmãos, a gente está... Essa conversa é conversa para crente, conversa para a igreja. Essa liderança de Deus na nossa vida, ela é real. Deus lidera a nossa vida. E independente de nós estarmos celebrando vitórias, ou vivendo derrotas, vivendo amargores, vivendo desilusões, Ele continua na liderança.
O momento que nós estamos vivendo na nossa vida não tira a liderança de Deus. Nada. Principalmente quando você conscientemente não sai debaixo Sabe o que dessa os momentos liderança. fazem? Eles não tiram a liderança de Deus, eles revelam que tipo de liderado nós somos. Exatamente. Eles E nós revelam, precisamos. porque Deuteronômio 8, para isso, Israel, te deixei sentir fome, frio, te conduzi pelo deserto, para revelar o que estava no teu coração. As lutas não mudam quem Deus é. As lutas, as provas, os processos, as escolhas, as colocações de Deus que nos põem em posição de tomar decisões, elas não mudam Deus, elas revelam quem nós somos, elas revelam aquilo que está no nosso coração. Eu não lembro o teor do texto completo, né? Pastor, de repente, presbítero Paulo vai lembrar do rei Ezequias, quando o Senhor mandou Isaías avisar ele que era preparar a casa, que o Senhor ia recolhê-lo, e ele chorou, pediu clemência ao Senhor, pediu ao Senhor para lembrar os tempos que ele viveu na presença do Senhor, tudo que ele fez. Quando ele foi curado, ele louvou o Senhor, porque ele entendeu que ele estava prestes à ruína e que Deus, através daquele processo de enfermidade, livrou ele. Só que ele estava pensando que ele estava bem. Sim, a questão é que, olha só. E ele estava prestes a perder tudo que ele tinha na presença do Senhor. O nosso horário está apertando aqui e a gente já vai partir para o encerramento da live. Mas eu quero falar de uma coisa aqui que eu acho que nós podemos usar isso para resumir o que a gente está falando aqui. O apóstolo Paulo, ele diz assim, lá em Gálatas, ele fala sobre fruto da carne, fruto do Espírito. O resultado que o fruto da carne produz, que é corrupção, destruição, e o fruto do Espírito, que é a vida eterna. Ele usa uma comparação espetacular, que é Abraão, Sara, Agar, Ismael e Isaque. Ele mostra que quando Deus tinha um plano para gerar uma descendência a Abraão, esse era o plano de Deus, era o fruto do Espírito. Qual era o plano? Gerar descendência através do relacionamento íntimo entre Abraão e Sara e gerar Isaque. Só que Abraão antecipou-se ao plano de Deus, mudou o plano por entendimento de Sara de que ela não poderia fazer, então talvez, quem sabe, o plano de Deus é através de Agar. Olha como a gente pensa, né? Deus fala assim, vou fazer, a gente fala, caramba, isso aí é difícil demais. Oxe, isso aí é muito complicado, isso aí não vai dar não, então vamos tentar. Não, eu acho que o que Deus queria dizer, eu falei ontem, quem disse que nós somos consultores interpretativos? Quem nos deu a chancela de capazes de interpretar o silêncio de Deus? A gente pensa que somos capazes de interpretar o silêncio de Deus, aquilo que Deus não explicou. Deus não falou nada que não seria daquele. Deus só falou, eu vou te dar um filho, a sua mulher, quem é Sara? Então aguarda, aguenta, espera que tu vai ver o que eu vou fazer. Mas a gente acha que a gente é expert em interpretação do silêncio de Deus, que a gente é expert em interpretação daquilo que Deus não revelou. Então a gente vai tentar buscar entender aquilo que Deus não falou, ao invés de entender que Deus não falou ainda, porque Ele não quis falar, que Deus não fez ainda, porque não é tempo. Então Abraão ouve Sara que fala assim, eu acho que o que Deus queria dizer era que era através de Agar, minha serva, então deita com ela e gera um filho. Aí Abraão vai lá, deita com ela e gera Ismael. Aí quando ele gera Ismael, Deus falou, tudo bem, tu gerou, eu vou até abençoar ele porque é teu filho, mas não era esse o meu plano. Não foi esse que eu queria que nascesse. Não era desse jeito. E como é que é? Eu vou revelar ainda. Por que você se apressou? Aí daqui a pouco Deus fala assim, olha, Sara é que vai ter um filho. Como? Nessa idade? Eu posso, Abraão. Aí Deus vai lá e dá um filho a Abraão com Sara, que é Isaque. Aí Paulo usa toda essa situação e diz assim, Ismael foi o fruto da carne, o fruto do planejamento humano, e Isaque, o fruto do Espírito, o fruto do plano e da vontade de Deus.
Ou seja, toda vez que eu tenho paciência de esperar o plano de Deus, o resultado é Isaac. É aquilo que traz alegria, riso, prosperidade, bênção, vitória, resultado que Deus planejou. Toda vez que eu me antecipo e mudo o plano de Deus e tento criar o meu próprio caminho para adaptar o que Deus quer àquilo que eu desejo, o resultado é Ismael. Ismael vai trazer problema, confusão, divisão, guerra até hoje, porque Abraão entendeu que o plano de Deus precisava de uma interpretação do seu silêncio. O plano de Deus precisava de uma interpretação daquilo que Deus não revelou. O problema da gente é esse: Deus fala assim, vou te dar a vitória, e a gente fica assim, bom, Deus falou que vai dar vitória, mas Ele não falou como vai ser. Talvez seja através disso, talvez seja através daquilo ali. Eu acho que a vitória vai vir por causa daquilo ali. Então a gente começa a criar uma interpretação daquilo que Deus não revelou. Deus só falou, vai vir uma vitória. Se Ele não revelou como vai vir, aquieta, fica quieto, se assenta, para de pensar naquilo, espera, porque Deus vai revelar na hora certa. Isso é fé, isso é confiança, isso é continuar confiando em Deus, porque se a gente se antecipar, irmão, a gente vai gerar um monte de Ismael, e Ismael gera problema, Ismael gera briga, Ismael gerou confusão entre Abraão e Sara, Ismael gerou confusão entre Isaac e a sua própria família, porque ele batia em Isaac. Ele gera confusão para a mãe dele, porque Agar é expulsa por causa dele. Ismael gera confusão. Todos os frutos da carne, do planejamento humano, da antecipação do que Deus quer, gera problema. Todo fruto do Espírito e da vontade de Deus gera resultado e sucesso. Então, pelo amor de Deus, seja o barro que Deus quer que você seja. Permita que os planos de Deus, a moldagem de Deus aconteça, porque você não pode ser um gerador de Ismael, você tem que ser um gerador de Isaac. E para gerar Isaac tem que esperar a hora, o tempo, o milagre, tem que ter 90 anos e ter filho como se tivesse 20, tem que ter milagre, tem que ter tempo, vontade, plano de Deus, que confunde a nossa lógica, porque a Bíblia diz que a sabedoria desse mundo, toda sabedoria é loucura diante de Deus, porque Deus é muito mais sábio do que toda a nossa sabedoria em conjunto. Não é a nossa sabedoria em separada, é em conjunto. Nós todos podemos nos reunir e fazer um planejamento, nós seríamos incapazes de atingir o nível da inteligência, da sabedoria e da capacidade divina. Então, por favor, espere, gere Isaac, não gere Ismael. Queria ouvir vocês e a gente partir para completar através disso aqui. O fruto da ansiedade, o fruto da desobediência, o fruto da precipitação, ele se arrasta por gerações. Até hoje nós vivemos esse fruto da decisão errada. Nós precisamos entender que Deus, Ele não vai... tem pessoas que vão dizer assim, poxa, mas se não era o que Deus queria que Abraão e Sara fizessem, então por que Deus não falou quando eles estavam prestes a tomar a decisão de Abraão deitar com Agar? Irmãos, Deus vai deixar você tomar a decisão errada. Se você está tomando uma decisão sem... Parece loucura falar isso, mas é verdade. Porque se Deus falou que vai dar através de Abraão e Sara, não tem Agar na história. Ela está muito velha. Você está vendo impedimento, Deus não está. Você está vendo impossíveis, Deus não está. Ele falou que era Abraão e Sara. Ele não falou assim, se Sara tivesse mais nova, quando Sara for mais rejuvenescida. Ele não colocou as situações, mas aí quiseram interpretar, criar um atalho, e essa coisa toda. Deus não vai chegar e falar para te impedir de errar. Deus não vai falar nada para você, vai deixar você tomar a direção do seu coração, porque você escolheu tomar a direção do seu coração. Que você resolva confiar no plano de Deus. Ou pedir a Deus uma confirmação. Senhor, é isso mesmo? Vá a Deus e fala, Senhor, tem uma coisa que ficou meio obscura, ou eu não tenho entendido. Não entendi. Eu não sei se o Senhor quer falar sobre isso ou não, mas deixa eu lhe fazer uma pergunta. É através de Agar? Deus ia dizer, não.
Tá bom, Senhor. Quando Abraão precisou perguntar, ele não perguntou? Senhor, posso te fazer uma pergunta? Se tiver 50 justos, o Senhor destrói porque a cidade. o direito da dúvida você tem. Você Tem. Quando ele ficou em dúvida, ele não perguntou e Deus não respondeu? Se tiver 50 justos, o Senhor destrói? Não, se tiver 50 justos, eu A questão é que é... Senhor, não fica aborrecido comigo, não, mas uma perguntinha a mais. Pergunta, Abraão. 40? Não. 30? Não. Senhor, não se ira comigo, só fazer uma pergunta. 20? Não. Senhor, eu prometo que eu estou terminando, mas não fique irado. Posso? 10? O Senhor, não. E aí, Abraão, ele, não tem mais nada para perguntar, não. A Bíblia diz, e tendo Abraão acabado de falar, Deus se retirou. Deus tem prazer em responder as nossas perguntas. Eu lembro, sabe de quem? Se você tem dúvida, pergunta. Eu lembro, sabe de quem? Eu lembro de Maria com Gabriel. Quando ele falou que ela geraria o Filho de Deus, o maravilhoso. Como? Como se dará isso? Não se preocupe, porque o Espírito virá sobre você e Ele vai fazer tudo. Não se preocupe. Então, você tem esse direito da dúvida. Senhor, como se dará isso? Se o Senhor quiser te responder, amém. Se Ele não responder, então fique estático. Sim. Deixa Deus agir, o tempo da plenitude de Deus a chegar e as coisas vão que acontecer. nós podemos fazer é tentar interpretar o silêncio de Deus, é tentar interpretar aquilo que Deus não revelou, é tentar preencher uma lacuna que Deus propositadamente deixou vazia. Só que agora foi pesado agora, né? Ó, Maria, é porque hoje em dia isso perdeu a essência daquele tempo. Maria, olha só, você vai ter um filho. Oh, mas peraí. Hoje em dia talvez faça muita lógica isso não. Mas ela era uma virgem, que naquele tempo o pai da noiva ficava na noite de núpcias esperando o dia seguinte chegar para ter a comprovação. Os lençóis e a comprovação que a virgindade foi perdida e que ela realmente era virgem. O que Deus estava propondo para ela é o seguinte, assim, ó, olha só, você está correndo o risco desse pessoal aí fora te dizer que você é prostituta. Eu só preciso saber o seguinte, eu quero estar nesse projeto. Acabou. E aí vem quem depois? Vem José, tu está disposto a entrar nisso aí e acreditar também que essa mulher é fiel? E para ele o negócio foi bem difícil, né? Então, isso... Porque a noiva estava grávida. Recebe ela como esposa, mas não toca nela não, porque... E ainda tinha isso, não isso, toca nela. Então, isso hoje em dia, a gente precisa ver como é que tudo isso acontecia antes. Claro. Né? Aí chega para José e fala assim, José, olha só, você vai ter que ficar aí, cara, no mínimo 9 meses, Paulo, bicho. Abraça ela, cuida dela. E presta atenção, pastor. E o povo lá fora dizendo assim, José, o que você fez é errado, cara. Sim. Porque o José ficou sendo culpado. Agora eu te pergunto, para grandes desafios, para grandes, vamos chamar de renúncias, porque para tudo que eles renunciaram, também se gera grandes coisas. Ela gerou quem? É isso aí. Entende? O problema é que o mesmo nível que a gente tem de renúncia, de comprometimento, de aceitação do plano, até onde eu estiver disposto aí, meu irmão, é o tamanho da grandiosidade do que Deus vai colocar sobre mim. Me faz lembrar a frase incrível, esqueci o autor dela, então me perdoe por não dar o crédito, que disse assim, quando percebi que Deus dá as maiores batalhas para os melhores soldados, percebi que a minha vida já não tinha lutas, olhei para Deus e falei, o que está havendo? O Senhor não confia mais em mim? Porque se eu tenho algo importante para fazer, é para quem que eu vou entregar? É para aquele que é mais capaz, não é? Capacitado. Entendeu? Então quando as coisas, pastor, por que Deus tem tantas coisas pesadas para eu passar? Olha, a minha vida é de tantas lutas, tantas decepções, frustrações, batalhas. Ok, em todos esses momentos, Deus está te dando a oportunidade de ser um Jó, de dizer, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas por que eu? Porque Deus sabe que você tem capacidade para ser alguém que vai glorificar o nome dele no meio dessa guerra. Então Deus olha e fala assim, para os melhores soldados,
as maiores batalhas. E ao invés da gente se sentir honrado por isso, a gente se sente lesado por isso, a gente se sente prejudicado por isso, a gente se sente como se estivesse estando de alguma forma sendo desonrado por isso. A gente perde então a chance de honrar a Deus no meio da maior dor, da maior luta, e glorificar o nome do Senhor. Me lembro quando um amigo, às vezes eu mostro isso a Ezequiel, tem uma irmã que eu conheci quando era criança e hoje já está adulta, e eu fui mostrar a Ezequiel esses dias uma situação e me lembrei que Deus virou para o pai dela, quando tirou um filho e falou assim: olha, vou levar porque é meu. E ele orando: Deus, não leva meu filho, vou levar porque é meu, mas para que tu saibas que sou eu que estou levando, vou te dar um presente, e essa virá marcada. A menina nasceu com a marca aqui, ó, embaixo do pescoço. Deus falou e Deus cumpriu. Eu conheço um pastor que Deus falou, ele orando pela filha que estava doente no hospital. Deus falou: vou levar, mas vou te recompensar. Paulo, no mesmo ano, em janeiro, a esposa dele teve um filho e em dezembro teve outro. No mesmo ano veio 2. A vida, às vezes, ela parece que é injusta, mas para aqueles que dizem assim: Deus, eu te honro, eu entendo e aceito o teu plano, Deus fala assim: então tudo bem, virá recompensa para você. O problema é que a gente perde tanto tempo questionando, lutando, brigando, falando para Deus que Ele está errado, que Ele não podia fazer, que foi injustiça, que eu não merecia isso. A gente perde tanto tempo fazendo isso, que Deus fala assim: eu queria tanto que você me glorificasse nessa batalha, para eu te dar vitória, mas você não quer me glorificar, então como que a vitória vai chegar na sua vida? Entende? Porque no lugar da vergonha virá dupla honra. Então, é porque nós devemos estar com uma falha no nosso caminhar. Nós não estamos andando tanto por fé como por vista. Então nós precisamos andar mais por fé do que por vista. Nós estamos andando mais por vista, nós queremos muitas explicações, nós queremos sentido nas situações, nós queremos as razões das situações, mas Deus não mandou andar por vista, Ele mandou andar por fé. Fé é você acreditar que existe, que vai aparecer, mas que você não vê, você não toca, você simplesmente confia. Então, ande mais por fé, porque o Deus que é fiel, que prometeu cuidar de você, Ele vai cuidar e vai dar à sua história um final muito feliz. A gente fica vendo lá o povo lá no deserto de novo, aí os 12 espias vão lá, espiam a terra e voltam. Aí está lá, Josué e Caleb são aqueles que permanecem. Aí a gente para a história aí, mas aí depois vai a história, vai lá para frente de novo. Moisés explicando tudo de novo e dizendo que ele vai embora, não vai ser permitido. Mas tem um fato interessante, porque Josué e Caleb, eles recebem uma promessa, principalmente Caleb, né? Sim. Deus falou assim: aquela terra que você pisou, Hebron, é de você, ela vai ser sua. Aquela que você pisou lá, que você espiou, vai ser sua. Aí passa aquele tempo, aí a gente vai lá na frente e vê Caleb dizendo aquela frase bonita, mas presta atenção. Caleb, depois que ouve que aquela cidade vai ser dele, o que ele viu? Pessoas do convívio dele morrendo. Lutou, teve muita guerra até chegar a hora muita derrota. E a inteligência e capacidade dele, ele não requereu a terra antes da hora. Ele esperou que tudo tivesse resolvido para ele dizer: agora. Quando ele ajudou todos os outros a conquistarem. Agora eu tenho que conquistar aquilo que Deus prometeu para mim, tá, gente? Desculpa aí, mas o que Deus prometeu eu ainda acredito. Plano de Deus continua. E a gente fica imaginando que foi tudo muito facinho, que ele chegou lá sem nenhum braço cortado, sem nenhum roxo no rosto, né? Ele teve as marcas dele. E por ele ter essas marcas, aí que está o segredo. Por ele ter essas marcas todas e chegar lá na frente, que ele falou assim: ó, pensa nisso não. Essas marcas, essa experiência toda é que me garante que eu vou lá. Me revigorou. Você sabe qual é o problema O que mais me chama a atenção, só para fechar aqui a questão do Caleb, pastor, o que mais me chama a atenção nessa história é que eu fico imaginando ele vivendo 45 anos para frente, desde a promessa até o cumprimento dela, e em toda a caminhada dele, nesses 45, ele guardando o coração dele para não aborrecer o Senhor, guardando a mente dele para não desistir, revigorando a alma dele, porque ele ia colocar a mão na terra prometida que Deus prometeu, e ele precisava de força, de vigor, de juventude na alma dele para ele conseguir
e honrar Deus com a administração da terra que Deus ia dar a ele. Então eu fico pensando assim, será que não é isso que falta a gente? Nessa Exato. caminhada nossa, como ele também? Isso. Será? E se guardar em Deus? Não, eu não vou deixar a desilusão me matar, eu não vou deixar fulano me atrasar, eu não vou deixar o processo me atrasar, eu vou me guardar. O que mais é assustador é que nós temos uma geração, e gente, eu vou falar isso, me desculpe, mas é uma verdade muito grande, uma geração que não conhece quase nada, mas quer entender tudo. Entende? Quer entender e questionar tudo. Uma geração que não viveu as experiências, a vida que você tem, que eu tenho, que outros têm, e quer questionar tudo aquilo que a gente faz. Uma geração que é pior ainda, que não tem, irmão, a poeira do pó dos pés de Deus não chega, não sabe nem por onde está o pó de onde Deus passou, e quer questionar o caminho que Deus quer seguir. É achar que os telefones de hoje são mais importantes do que Graham Bell, que inventou o telefone. Exatamente. E de Pascal, que inventou a máquina de calcular. É isso então, aí. Achar que o que a gente tem hoje pode ser considerado e tudo mais que existe importante. hoje está baseado no que foi conquistado lá atrás. Claro, então presta atenção, irmão, você pode ser quem você quiser ser e ser o que você for, mas você não chega perto nem da poeira do pé de Deus. Então, como que eu posso querer questionar o caminho de alguém que é tão superior a mim, que sabe de tudo? Eu olho e não sei o que vai acontecer amanhã, Deus sabe de tudo. A melhor coisa é estar debaixo da soberania de Deus. O plano é fazer o seguinte, ó, eu reconhecer, sou barro, tu és o oleiro. Quer saber de uma coisa? Eu não vou esperar nem o Senhor me pegar, eu mesmo vou pular em cima da roda e vou pedir, por favor, me molde. É o melhor lugar para eu estar. Entendeu? Ao invés de fugir disso, eu vou me lançar nisso. Então a gente se lança aos pés do Senhor, dizendo a Ele, faz de mim o que tu quiseres. E é melhor estar nisso, né? Porque naquela passagem de João 15 também que fala assim, eu sou a videira verdadeira. Quando fala eu sou a videira verdadeira, vem na minha cabeça que se ele fez questão de dizer, porque ele podia dizer que eu sou a videira. Sim. Mas ele fala, eu sou a verdadeira. Opa, então existe uma falsa. Existem as falsas, existem as que parecem, Engano, mas não são. né? Como existe o joio, existe o trigo. Exatamente. Então, nós temos que estar no caminho daquele que tem Isso. o conhecimento e a compreensão para nos dar vitória. Gente, Aleluia. O processo não é o fim. espero que a gente tenha conseguido te ajudar, te abençoar e ser um instrumento para te Glória a fazer Deus. abrir os olhos e colocar Deus como a pessoa mais importante da sua vida. Pastor, como fazer isso? Irmão, não tome uma mínima decisão sem buscar a direção de Deus e não questione a direção de Deus. Não procure um meio de fugir da vontade de Deus, justificando isso com qualquer coisa que possa te parecer no momento até aceitável e importante. Não busque desculpas para sair da vontade de Deus, não busque um meio para fugir da vontade de Deus, não questione a vontade de Deus, e quando você não souber qual é a vontade de Deus, pergunte a Ele, busque a Deus, porque Deus tem direção para te dar, ok? Esse é o caminho para ser próspero, vencedor, não só para chegar no topo, mas para se manter lá, que é a coisa mais difícil. Tem muita gente que vive um vai e vem, aparece hoje, some amanhã. Tem gente que tem vida com Deus, ministério, há 20, 30 anos, 40 anos. Por quê? Porque entenderam que precisam não só fazer a vontade de Deus para chegar, mas precisam continuar fazendo a vontade de Deus para permanecer. Quando o pastor está falando questionar a vontade de Deus, é você ir contra aquilo que Deus quer. Mas se você tem dúvida, como a gente falou aqui, pergunte. Questionar da forma de pergunta você pode. Você não pode questionar o que ele está impondo para você. É porque às vezes a gente faz, sabe o que, Paulo? A gente fala assim, Deus, o Senhor não é capaz de me fazer isso. Porque Exatamente. Deus fala assim, olha... Isso é questionar. Rapidinho. Tem um irmão, amigo meu, Deus falou assim para ele, eu quero que tu vá, a gente morava em Bom Jesus, Itabapoana, Deus falou, eu quero que tu vá a Itaperuna, porque eu tenho uma obra para você fazer lá, e leve o irmão fulano com você. Estou falando porque eu estava morando lá em Bom Jesus, pastoreando, e eu vi acontecer, irmão.
Aí ele falou assim, Senhor, mas eu não tenho dinheiro para passagem. Deus falou, pega um ônibus e vá, porque eu vou cuidar de você. Quem faria isso? Eita. A gente diria assim, Deus, não, desculpa, mas se o dinheiro não chegar primeiro, eu não entro no ônibus. Então, às vezes, a gente questiona a direção de Deus por causa das nossas dificuldades. Sabe o que ele fez? Chamou o irmão e entrou no ônibus. Quando entrou no ônibus, o irmão que estava com ele falou assim, ô missionário, eu esqueci de te avisar, eu não tenho dinheiro para pagar passagem não. Ele falou, e nem eu. Ele falou, então a gente vai passar vergonha que ele te apruma, rapaz. Quem mandou eu vir foi Deus. Deus sabe que eu não tenho dinheiro e sabe que você não tinha. Se não é você que vai pagar a passagem, Deus vai dar um jeito. Quando chegou o cobrador para cobrar a passagem, ao invés de cobrar, entregou a passagem a ele. Ele falou, da onde veio ele? Aquela mulher que está lá atrás. Quando viu você entrar dentro do ônibus, falou, paga a passagem daqueles dois lá para mim. E quando ele foi agradecer, a mulher ainda deu um dinheiro a ele e falou assim, Deus mandou te dar esse dinheiro para tu fazer um lanche lá onde você vai e para comprar a passagem da volta. Eita, Daniel Berg e Gunnar Wegen tem uma história parecida, né? O problema é que a gente olha e fala assim, Deus fala assim, ande até ali. A gente fala, ô Senhor, mas vai ser tão difícil, eu estou com a perna doendo, não dá para poder ir só até a metade do caminho, não? A gente questiona, porque a gente olha para a nossa dificuldade e acha que Deus não sabe da nossa dificuldade. A gente acha que Deus não é capaz de curar a nossa perna para a gente chegar até lá. A gente acha que Deus é alguém limitado que disse assim, vá até lá, mas eu sei que você não tem condição de ir. Não, se Deus falou, faça isso, é porque Ele vai dar condição. Então, ao invés de questionar, a gente deve falar assim, se Deus falar para você assim, Paulo, eu quero que você compre algo que custa 50 mil reais. Você não tem 50 mil reais para comprar. O que você fala? Deus, desculpa, mas eu não vou tentar comprar porque eu não tenho dinheiro. Ou você fala assim, Deus, o Senhor mandou eu comprar. Tu sabes que eu não tenho dinheiro. Como é que vai vir o dinheiro? O Senhor, é alguma coisa que eu tenho que fazer ou o Senhor vai trazer para mim? Entende? Ao invés de falar para Deus que a gente precisa que a perna seja curada para a gente chegar até lá, a gente diz, não vou sair do lugar porque minha perna está machucada. É como se Deus não soubesse. É Moisés, Senhor, Deus está me chamando por quê? Ao invés de você ficar reclamando comigo do problema, estende o cajado para o mar. Então Deus fala assim, olha, para de questionar o que eu mandei fazer. Só me pergunte qual é a solução para o problema. Senhor, chegamos diante do mar, agora como é que a gente vai passar por ele? Estende o cajado, Moisés, beleza. Ele podia ter dormido sem aquela. Está me chamando por quê? Eu não mandei você parar, estende o cajado, vai. Entendeu? Então, aquilo que a gente questiona, geralmente representa aquilo que a gente sente. É isso aí. Então, a gente tem que parar de questionar e começar a dizer, ok. Existe dois tipos de questionamento. Exato. Eu questiono quando tenho dúvida e eu questiono para entender mais. Exatamente. Entendeu? Então é isso aí. Então é Maria. Tudo bem. Vai nascer de mim o Senhor, Salvador? Eu sou virgem. Como é que vai acontecer? Não é dúvida. É querendo não tenho entender. Dúvida. Eu só quero entender como é que vai fazer. O que eu tenho que fazer nesse processo? Não, fica tranquilo, tu não vai fazer nada não. Vai descer sobre ti o Espírito Santo e é Ele que vai fazer. Ok, eis aqui a tua serva, faça-me em mim a tua vontade. Foi o que ela falou. Entendeu? Então, para aí, Senhor, não, para mim não vai dar não, porque vai ter problema. O senhor não entendeu, eu estou querendo limitar a palavra aqui, mas a gente fala assim, o senhor é burro, o senhor não sabe o que o senhor está fazendo não. O senhor não conhece a minha vida, não conhece as coisas. E a gente chama Deus de idiota sem chamar. Porque a gente fala assim, o Senhor está mandando fazer isso, aí Deus fala assim, faz isso. O senhor não consegue Senhor, ver, mas isso é difícil. O senhor não consegue ver que eu não tenho capacidade de fazer isso? Não, ao invés da gente falar assim, tudo bem, Senhor, só me capacita. Eu quero ficar na tua vontade, só me dá mais capacidade. Entendeu? Porque se Deus falar para mim, faça isso, e eu ver que está difícil para mim, em vez de reclamar de Deus ou de buscar um questionamento, eu vou dizer, Senhor, olha só, eu estou precisando para fazer isso que o Senhor mandou, que o Senhor faça isso por mim aqui. E aí Deus já fala, tudo bem, realmente você precisa, eu vou te dar isso daí que você não tem, entendeu? Porque é assim que Deus faz. Moisés falou assim, o senhor quer que eu construa um tabernáculo? Mas aqui não tem gente capacitada para fazer. Não, tudo bem, seu questionamento está certo, mas não se preocupe, porque eu já estou mandando meu espírito e enchendo alguns homens para capacitar eles para fazer. É isso que a gente tem que fazer, Senhor, o desafio é grande, eu não sei como fazer. Ao invés de falar, não vou fazer porque não dá, a gente pergunta, Senhor, as minhas dificuldades são essas, eu não sei como o Senhor vai fazer, mas me explica.
e Deus explica. É porque outra coisa que a gente Deus precisa mostra. entender é que naquela época a única coisa que o povo sabia fazer era tijolo. Né? Entende? É verdade. Gente, vamos terminar, porque senão a Não, gente não para. senão Amém. Irmã Cíntia, que chegou agora, ó, acabando a live, vai ficar gravado desde 8 horas, 8 às 10, 2 horas de live, falando sobre a questão do vaso na mão do oleiro, principalmente sobre o quanto Deus é soberano, o quanto Ele tem poder sobre a nossa vida, o quanto nós precisamos deixar que Deus planeje e viver dentro dos planos de Deus. Gente, esperamos ter abençoado muito a sua vida e ponha em prática aquilo que ouviu, e eu tenho certeza que Deus te abençoará. Domingo tem culto, 19 horas, estaremos juntos. Quinta-feira que vem também culto, e sexta-feira live novamente. Vamos estar aqui com um assunto novo para poder abençoar a sua vida. Nossas lives sempre às sextas-feiras, às 8 da noite, tá bom? Abraço, fiquem com Deus, fiquem na paz, que Deus abençoe a vida de Paz. vocês. A paz, irmãos.